Senhor nosso Deus de infinita bondade, estamos aqui, Pai amado, diante da tua presença, para buscarmos mais sobre a tua palavra, para aprendermos mais o que fala, o que manda a tua palavra. Então, que o Senhor desça com sua sabedoria sobre quem vai nos instruir nesse momento, que o Senhor venha abençoar a vida, a família de cada um nesse momento, o trabalho de cada um, e venha abençoar nosso estudo de hoje. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos e te agradecemos pelo momento. Amém. Amém, amém. Muito obrigado. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas e nós vamos deixar Deus responder na Bíblia, ok? Então a minha resposta, ela não tem valor nenhum. O que a resposta válida, que tem autoridade, é a palavra de Deus, ok? Então vocês precisam ler na Bíblia de vocês, conferir se realmente está na Bíblia a resposta, ok? Então eu vou passar algumas informações sobre a Bíblia para vocês. Depois eu posso mandar no grupo para vocês estarem anotando, que é um pouco, várias informações, ou vocês podem pesquisar também nas redes sociais, que vai ter as mesmas coisas que eu vou passar para vocês lá. Então, para vocês, eu quero a participação de todos, tá bom? Rapidamente, para vocês, o que é a Bíblia? Vamos lá, pessoal. Pode participar. O que é a Bíblia? A Bíblia é o manual de salvação, é o Amém. guia para a gente ter a nossa salvação. A Bíblia ela é completa de A a Z para a nossa vida, todos os ensinamentos, tudo que Deus quer da gente para a gente ter santidade nessa terra e alcançar a vida eterna. A Bíblia, para mim, é um manual de sobrevivência. Ok. Obrigado pela participação. Cíntia, seja bem-vindo. Vocês que estão entrando, seja bem-vinda. Então, nós estamos aqui na pergunta: o que é a Bíblia? Alguém mais gostaria de participar? Não fiquem com vergonha. Se errar, estamos aqui para errar mesmo. E a Bíblia nos ensinar, ok? Para vocês, o que é a Bíblia? A Bíblia é o amor de Deus por nós. Certo? Muito bem. Alguém mais gostaria de participar? O que é a Bíblia? Ok. Veja bem, a Bíblia, este livro aqui, ele é uma carta de amor para mim e para você que Deus escreveu. É a palavra de Deus. Qualquer pergunta que vocês têm, qualquer pergunta que a humanidade faça, a Bíblia responde. Tudo, 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 porque ela é a palavra de Deus. Nunca duvide disso. A Bíblia é uma carta de amor para mim e para vocês. Agora, além da Bíblia ser a palavra de Deus, a Bíblia também ela é composta por vários livros, ou seja, 66 livros, ok? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente aí. Só que a Bíblia, entenda bem a importância da Bíblia. Além de ser a palavra de Deus, a Bíblia, ela revela, esses livros que tem aqui, revelam a vontade de Deus. Você quer conhecer qual é a vontade de Deus na sua vida? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, porque a vontade de Deus vai estar em harmonia com esse livro. Qualquer coisa, qualquer pensamento ou perguntas ou respostas, qualquer coisa que não estejam de acordo com esse livro, não é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus. Esse livro revela a vontade de Deus. O que mais que ele revela? Ele também revela a história de Deus com a humanidade, o papel de Deus com a humanidade, ok? E também, como a irmã Dora aqui citou aqui, ele também, a palavra de Deus é o caminho para a salvação. Se você deseja a salvação, você
precisa conhecer este livro. De todos os livros que vocês conhecem no mundo, na vida de vocês, este daqui é o mais importante. Então, parabéns para você que chegou até aqui. Se vocês chegaram até aqui, é porque vocês ouviram a voz do Espírito Santo e estão interessados em conhecer este livro aqui. Então vamos lá. O livro, a Bíblia, se vocês verem aí na Bíblia de vocês, vamos lá, deixa eu achar aqui na minha aqui. No índice geral, não sei se dá aí para vocês verem, vocês vão ver que ele está dividido em duas partes. Ele está dividido Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, ele tem 39 livros. E no Novo Testamento, ele tem 27 livros, ok? Então, a Bíblia vem da palavra biblioteca, ok? Nós temos aqui uma biblioteca, ou seja, contendo 66 livros, ok? A Bíblia, veja bem, protestante, vocês vão encontrar 66 livros no total, 39 no Antigo e 27 no Novo. A Bíblia Católica já é diferente. Tem algumas Bíblias católicas, da Igreja Católica, que vocês vão encontrar 7 livros a mais, ok? Então, esse livro a mais é chamado de Deuterocanônio ou também apócrifos. Por quê? Porque esses 7 livros a mais da Bíblia Católica, eles não são inspirados por Deus. Somente os 66 livros que fazem parte dos livros canônicos são inspirados por Deus, ok? Então, na Bíblia Católica, vocês vão encontrar 7 livros apócrifos que não são inspirados. André, por que eles não são inspirados? Porque as leituras, as interpretações deles, dos 7 livros, não estão em acordo com esses 66 livros, ok? E os livros a mais da Bíblia Católica se chama Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e Macabeus 1 e Macabeus 2. Esses 7 livros não são inspirados por Deus, não fazem parte dos livros canônicos, porque toda leitura deles estão entrando em contradição com outros livros. Então, esses 66 livros aqui, eles não entram em contradição. O primeiro que escreveu, autor, né, que escreveu a Bíblia, foi Moisés, tá bom? O último foi João, o discípulo amado. A Bíblia, ela possui particularmente, ela foi escrita por mais ou menos 40 autores, ok? E o prazo que levou para ser escrita, o Antigo Testamento levou 1.500 anos antes de Cristo. E o Novo Testamento, que foi escrito depois de Cristo, quando Cristo veio, ela levou 100 anos depois de Cristo. Então, no total de anos, a Bíblia ela levou um período de 1.600 anos para ser escrita, ok? 1.600 anos. Bom, pessoal, a língua original da Bíblia, quando foi escrito, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico, ok? A maior parte do Velho Testamento foi em hebraico. Agora, algumas partes do Antigo Testamento, como Daniel, Esdras, foi escrito em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego, ok? Em grego. Agora, eu não falei para vocês que a Bíblia tem 66 livros? 66 livros. Só que elas estão divididas em classificações. Ah, André, como assim? Eu vou explicar para vocês. Se vocês lerem, se vocês pegarem a Bíblia de Gênesis a Deuteronômio, ela é classificada como Pentateuco. Por que Pentateuco? Porque é os 5 primeiros livros escritos por Moisés, ok? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia
é escrito por Moisés, por isso que ele se classifica como Pentateuco. Gênesis a Deuteronômio. Depois vem os livros, eu estou falando no Antigo Testamento, tá bom? Depois vem os livros históricos. Quais são? De Josué até Esther, são livros históricos. Depois, vocês vão entrar na classificação dos livros poéticos. Quais são? São de Jó a Cantares. E depois vem a classificação dos livros proféticos. Existem os profetas maiores e os profetas menores. Por que, André? Uns são mais importantes do que o outro? Não, todos são importantes. É porque os livros proféticos maiores têm mais capítulos, mais letras, mais revelações. Por isso que é chamado de profetas maiores. Só por causa disso. Não está desclassificando nenhum dos outros livros, ok? Então, dos livros proféticos maiores é de Isaías até Daniel. E dos profetas menores é de Oséias até Malaquias, onde fecha, então, o Antigo Testamento. Se vocês pegarem a Bíblia de vocês, lá no último livro, que é Malaquias, antes de Mateus, vai estar uma divisão, vai ter uma divisão, ok? Vai ter uma divisão. Veja bem, essa aqui é a divisão, ó. Vocês estão vendo? Por quê? Porque daqui para frente, começa então o Novo Testamento, ok? E onde fala, é, onde foi escrito depois que Jesus esteve aqui na Terra, ok? Muito bem. Então, nós temos agora as classificações no Novo Testamento. Então, de Mateus a João, que são os 4 primeiros livros, é chamado de livros, quem sabe? Os 4 primeiros livros é chamado de livros evangélicos, que fala da vida de Jesus, ok? E depois nós temos também só um livro histórico, que é o livro de Atos. Depois nós temos as cartas, né? Paulinas, que é escrita por Paulo, de Romanos a Filipe. E depois nós temos também as cartas gerais, que é escrita por outros autores, de Hebreus até Judas, ok? E temos um livro só profético, que é Apocalipse. Muito bem, pessoal. Então, para nós se familiarizarmos, eu falei que é bem básico, então vamos lá. Nós temos aqui o primeiro livro, o nome do livro, certo? Na Bíblia de vocês, sempre vai ter a identificação dos livros. Fácil, né? Eu só estou lembrando vocês. E o número maior, tem um número maior aí, negrito. São os capítulos. Então, eu vou falar para vocês assim: olha, a passagem que nós vamos ler é no livro. Tem que procurar o nome do livro. Está no Antigo Testamento? Está no Novo Testamento? Nós temos que memorizar, tá? Memorizar onde ficam os livros. Nós vamos aprendendo aí no decorrer. E depois nós temos, eu vou falar, vocês vão ler o capítulo, vocês vão achar o capítulos, o número maior. E depois os versículos, que são esses números pequenininhos. São os versículos da Bíblia. Ok? Estão entendendo até aí? Então, eu já falei para vocês que a Bíblia divide em 2 partes, ok? E eu vou fazer um resuminho aqui para vocês agora. Veja bem, o Antigo e o Novo Testamento, eles se complementam. Vocês estão entendendo? Eles não, tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas nós vivemos hoje, o que é válido hoje é só o Novo Testamento. O Antigo Testamento já não vale mais. Se o Antigo Testamento não vale mais, por que está aí com vocês, na Bíblia de vocês? Por que eles usam, então, o Antigo Testamento? Porque é válido, sim, tem a mesma autoridade. Eles se complementam um ao outro, ok? Ambos são escrituras inspiradas, os dois, o Novo e o Antigo Testamento, são inspirados por Deus, ok? E ela tem a mesma autoridade, ok? E também as 2 partes também revela a vontade de Deus, revela também, são dadas as orientações para a nossa salvação, e também revela a vontade de Deus, ok?
Então, veja bem, Ok. um não substitui o outro. Cada parte tem seu papel na revelação divina. Então, o Novo Testamento não substitui o Antigo Testamento. Então, se alguém vir ensinar para vocês assim, mas vocês estão usando o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento também é válido. E muito. Jesus, na verdade, quando esteve aqui na Terra, ele usou o Antigo Testamento para derrotar o inimigo. Então, a Bíblia, o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não era escrito, não tinha escrito, ok? Muito bem. A Bíblia, ela recebe diversos nomes ao longo da história, em diferentes contextos. Então, você vai ler um contexto, está chamando a Bíblia com um título, no outro, em outro título. Então, veja bem, eu vou passar para vocês aqui rapidamente. Veja bem, quando vocês lerem a Bíblia, dependendo do contexto, vocês vão achar vários títulos. Por exemplo, Sagradas Escrituras. Aqui revela a autoridade divina. Por exemplo, vocês vão ver também Palavra de Deus, né? Porque é inspirada por Deus. Livro dos livros é a importância única que eles têm, que os livros têm. Veja bem, vocês vão ler também escrituras, ok? Escrituras, por quê? São textos sagrados. Vocês vão ler também, tem o título de Evangelho, que é a mensagem da salvação. Então, nunca leste no Evangelho, nunca leste no livro dos livros, nunca leste na palavra de Deus, nunca leste nas Sagradas Escrituras e também Testamento, que é o Antigo e o Novo Testamento. Então, são os títulos dados para a Bíblia, ok? Então, agora, eu já falei demais, certo? Passei para vocês algumas informações. Depois vocês podem pesquisar ou falar assim, André, tem como você passar por escrito? Eu lanço lá no grupo, tá bom? Mas agora eu quero participação de todos vocês e eu quero que vocês abram a Bíblia no Salmo 119, versículo 115. Quem gostaria de ler, pode ler aí para nós. Quem quiser ler, vamos lá? Salmo 119, agora nós vamos ler bastante a Bíblia, hein? Qual 119. versículo? 119, capítulo 119, versículo 105. Pode ler? Pode ler. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ok, muito bem. Todos aí acompanharam? Todos conseguiram ver? Todos conseguiram ler? Sim. Ok? Sim, Sim, José, sim? Sim. Todos? Sim. sim. Ok. Então vamos lá. Isso daqui é uma mensagem para nós. Nós estamos falando sobre o quê? Bíblia, ok? E aí diz que a Bíblia, ela é o quê para nós? Lâmpada, luz Lâmpadas. para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Muito bem. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a Bíblia, ela nos mostra onde devemos pisar. Por isso, um conselho que eu dou para vocês: não saiam batizando em qualquer igreja. Primeiro, pesquise, estude onde vocês vão pisar, ok? E também, a palavra de Deus, ela é como uma lâmpada, certo? Nos mostra a Sim. direção. Agora, se ela é como uma lâmpada, eu pergunto para vocês, eu pergunto para vocês, a Bíblia, ela é uma lâmpada. Agora pensa Sim. comigo aqui. Deixa eu pegar aqui o José. José, pensa comigo aqui. Ela é a luz que nos faz enxergar o mundo de trevas, ok? É a Bíblia. Ela nos dá uma direção por onde andar nesse mundo escuro, de trevas. Agora eu pergunto para vocês:
Uma lâmpada sem óleo, que antigamente era óleo, né? Eles usavam o óleo para acender as lamparinas, né? Uma lâmpada sem o óleo, sem o azeite, uma lâmpada sem a energia, ela funciona? Tem utilidade? Uma lanterna Não, na sua mão, José, sem pilha, sem bateria, ela funciona? Ela tem utilidade? Não tem utilidade nenhuma, né? Vocês estão entendendo? E aí, alguma dúvida sobre que há uma lâmpada na mão de uma pessoa sem a bateria, a energia, sem o óleo, ela não tem valor nenhum? Vocês concordam? Concordam? sim, 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 Todos Sim, concordam? sim, sim. Muito bem. sim. Então, se uma lâmpada não tem utilidade e não funciona nas nossas mãos, sem uma bateria, sem o óleo, é a mesma coisa a Bíblia. A Bíblia por si próprio, ela não brilha, ela não funciona. A Bíblia por si própria não tem luz. Vocês estão me entendendo? Ela não produz luz. Como assim, André? Nós vamos aprender. Porque, veja bem, muitos estudam a Bíblia, comem a Bíblia, passam madrugadas lendo a Bíblia, mas continuam andando e vivendo nas trevas. Então, a Bíblia, por si própria, ela não transmite luz, por mais que ela seja a luz, uma lâmpada. Ok? Agora, veja bem, por que que muitos estudam a Bíblia e vivem nas trevas? Por que que, para muitos, eles só têm a lâmpada, mas não têm a energia? Porque só tem a Bíblia, mas a Bíblia não brilha, não reflete luz. Alguém gostaria de participar? Ninguém? Posso falar? Pode. É para vocês participar, gente. Então, boa noite a todos. Boa Boa noite, irmão André. noite. Noite. Boa irmã Luciana. Então, boa eu noite. acho que, bom, está escrito que ainda que você fale várias línguas, que você tenha todo o conhecimento do mundo, se não houver amor, nada é válido. No Ok, caso da Bíblia, a gente tem que buscar o Espírito Santo, né? Que é ele que nos revela, né, o que Deus quer falar com nós. E é ele que Sim, aponta, né, os nossos erros. Então, a Bíblia em si é um livro muito rico, mas sem a ação do Espírito Santo não há transformação, né? Então, é algo que complementa, né? Então, essa assim, é o que, quando a gente estuda, né, no contexto geral, ok, né, é o que interfere, assim, na cosmovisão, né, de cada um, a visão de que cada pessoa tem em relação a Deus, ela é esclarecida, né? É ok, tirado ali a viseira, né, das vistas ali quando há o Espírito Santo, né? A gente muito vê que bem. quando há o Espírito Santo, tudo fica claro e tudo fica simples, né? Ao mesmo Ok, tempo. então vamos Então lá. tudo clarifica, né? Então às vezes uma frase que você vê de uma forma ali teórica, quando você está inspirado, você entra em oração, pede para que o Espírito Santo esteja ali presente, você tem uma outra percepção, né? Uma coisa muito mais Ok, profunda, né? muito bem. Agora a Cíntia deu a resposta dela, muito bem. Resposta muito boa, muito legal, mas nós temos que ver a resposta na Bíblia também, né, Cíntia? Então, Sim, abram aí comigo o livro de Mateus 25, versículo 3 e versículo 4. Acharam? Outra pessoa vai ler para nós agora. Veja bem, a pergunta é: por que muitos estudam a Bíblia
e vivem nas trevas. Por que que muitos só têm a lâmpada, mas não têm o brilho, não têm a luz? A resposta está em Mateus 25, 3 e 4, ok? Quem Pode vai ler para ler? nós? 3 e 4, não é isso? Isso. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Muito bem. Então, veja bem, existia aqui, vem falando da parábola das 10 virgens. As 10 virgens, quando fala as 10 virgens estavam na igreja, ok? Esperando o noivo. Quem é o noivo? Cristo. Cristo é o noivo. Cristo. E as 10 virgens estavam com a lâmpada. As 10 virgens estavam esperando Jesus voltar dentro da igreja, com a lâmpada. Só que quando o noivo veio, o noivo tardou um pouco e elas ficaram dormindo. Quando o noivo veio, elas acordaram. Só que 5 tinham a lâmpada, mas não tinham o azeite, o óleo, a bateria. Não tinha a, a pilha, a energia. E as outras 5, que era prudente, tinham a lâmpada, mas também tinham óleo. Tinha um monte de óleo. Estava dentro do coração, que é o Espírito Santo. Muito boa a sua resposta, Cíntia. Está em harmonia com a Bíblia. Se eu e você lermos por ler a palavra de Deus, nós não vamos entendê-la, nós não vamos compreendê-la. Nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa estar em nós. Por quê? Nós vamos aprender o porquê. Agora veja bem, vocês entenderam que precisamos então do Espírito Santo para entender a Bíblia? Caso contrário, não vamos entender? Agora Sim. veja bem, quem pode Sim. ler para nós Mateus 25, versículo 12? Olha o que o noivo disse para as imprudentes que não tinham o óleo. O que que o noivo falou? Pode ler? Pode ler. Só o E 12. ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vocês entenderam a parábola? Elas estavam dentro da igreja com a Bíblia, pregando a Bíblia, ensinando a Bíblia, mas não tinham o óleo, não tinham o Espírito Santo. Então Jesus, o noivo, quando veio, falou assim: Eu não conheço vocês. Agora eu pergunto para vocês: vocês estão aqui na classe buscando só a lâmpada? Ou vocês também querem o Espírito Santo? O Espírito Santo é no dia a dia. Eu posso ensinar a palavra para vocês, mas eu não posso buscar o Espírito Santo para vocês. E vocês também não podem buscar o Espírito Santo para mim. Cada um tem que buscar o Espírito Santo nas suas próprias decisões, nas suas próprias escolhas, nas suas próprias atitudes, na sua própria ações. Vocês podem buscar o Espírito Santo. Eu não posso buscar o Espírito Santo. Eu posso passar a palavra para vocês. Se vocês lerem lá na parábola das 10 virgens, depois vocês lerem lá no capítulo 25, elas foram pedir as 5 imprudentes foram pedir para as 5 prudentes. Só que ela pegou e falou assim: se nós darmos para você, nós vamos ficar sem. E quando elas foram buscar o azeite, o óleo, era tarde demais. Elas não encontraram. Por isso que é importante buscar a palavra de Deus hoje e o Espírito Santo também. Ok? Muito bem. Então, para a Bíblia brilhar na sua vida e na minha vida, para ela iluminar, para ela nos iluminar, precisamos buscar o Espírito Santo, ok? Agora, eu quero a participação de vocês. Rapidamente, em poucas palavras, o que a Bíblia é do Espírito Santo? Sem ler a Bíblia, hein? Quem vai arriscar? O que a Bíblia é do Espírito Santo? Inspiração. Inspiração, que mais? Obrigada. Que mais? Conhecimento, Que mais? Manual?
Que mais? Luz. Que mais? Tô gostando da participação de vocês, tá? Por isso que eu tô rindo, tô alegre. Muito bem. Vamos lá, pessoal. O que a Bíblia A é do Espírito lâmpada. Santo? Certo? Que mais? Direcionamento, Que mais? A luz, né? Agora vamos ver o que a Intimidade, Bíblia, vamos ver o que a intimidade, Bíblia fala. Hã? Hã? intimidade. Vamos ver o que a Bíblia fala, o que a Bíblia revela, o que a Bíblia é do Espírito Santo. Abram lá a Bíblia em Efésios 6:17, porque a resposta quem tem que dar é a Bíblia, ok? É Deus. Então, eu não posso falar para vocês o que é sem mostrar para vocês. Então, vamos ler em Efésios 6:17 o que a Bíblia é do Espírito Santo. Outra pessoa pode ler para nós? 17, não é isso? Isso. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o que a Bíblia é do Espírito? Capacete da A salvação. espada. A Espada. espada. Lê de novo. Lê de novo. Presta atenção no versículo. É a palavra de Deus. Então, mas lê o versículo. O que a palavra de Deus é do Espírito Santo? Qual é o versículo? O versículo é o versículo 17, 6:17. Vocês já falaram aí. O que a 6. palavra de Deus é do Espírito? O Ixi, capacete da salvação. No finalzinho. Ó, o capacete é a salvação. Salvação de Cristo é o capacete. Aí vem falando sobre a A armadura de espada, Deus. Hã? a espada, A espada. Não está escrito espada. aí? Lê de novo aí. Vamos ler o finalzinho aí. Efésios o quê? Efésios 6, finalzinho do versículo 17. Na metade aí. Você quer que eu leia de novo, André? Sim, pode ler. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usem o capacete da salvação, ok? A salvação em Cristo Jesus, a salvação é nosso capacete. Se vocês for ler o contexto aí, vocês vão ver que aí está falando da armadura do cristão, certo? A armadura de Deus. Aí usa várias coisas, mas eu só estou focando na palavra de Deus. E depois ele fala assim, ó, e também a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Lê aí, lê outra tradução aí. O que A está escrito aí tradução. na sua, José? Na minha está escrito assim, ó. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso. A minha Use também tá também, assim. use a espada, não, use a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, não é isso? Sim. Isso. Usem o capacete da salvação Certo? e a espada do Espírito, Isso, é que para é usar. a palavra de Deus. Use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, aí está falando aí sobre vários utensílios de uma armadura, mas eu estou focando só a espada do Espírito. A Bíblia é a espada do Espírito. É uma ferramenta que o Espírito Santo usa para abrir caminho na guerra, que eu e você Amém. precisamos para abrir caminho. A palavra de Deus é uma ferramenta na mão do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Agora veja bem, é a mesma coisa da lâmpada. Veja bem, um soldado, né? A Bíblia é a espada do Espírito Santo, certo? E é com ela que nós abrimos, então, nós abrimos caminho nas guerras, tribulações, provações, tentações. Quando eu estou triste, desanimado, quando eu estou desorientado, eu vou ler a Bíblia. Porque é Deus falando comigo. E Deus fala. E Deus fala. Quando nós estudamos com um coração humilde, aberto,
buscando a presença do Espírito Santo todos os dias, Deus fala grandemente. Agora, veja bem, se a Bíblia é uma espada e ela é do Espírito Santo, quem forjou essa espada? Quem escreveu essa espada? Foi o homem? Foi o Espírito Santo? Foi Jesus ou foi Deus? Como que ela foi criada? Se ela é uma espada, alguém teve que forjar ela, teve que criar ela. Quem criou ela? Deus. Hã? Quem que foi? Foi homens inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Muito bem, então vamos ver a resposta na Bíblia, ok? 2 Timóteo Sim. 3,16. A Luciana vai ficar com 2 Timóteo 3,16. A Alex, Peraí que eu vou pensar. não, vamos pôr o José. O José vai ficar com 2 Pedro 1,21, ok? Depois eu passo mais Eu já versículos. li. Eu já li, pede para outra pessoa. Então, quem que não leu ainda? A Jennifer, É, tem bastante gente a aí. Silvia, Miriam. Manuel ainda não leu. Eu não. Lê, Manuel! Vamos lá, gente, é Lê, Ele vai gente. ler. concentração. Fala um versículo Vamos aí. lá que o Não. tempo está acabando. 2 Timóteo o quê? 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1,21. Quem que forjou a espada? Enquanto elas acham, vocês já ouviram pessoas falando: eu não acredito na Bíblia porque foi homens que escreveram. Ah, aqui quem escreveu foi o ser humano. Ela é falha, mentirosa, entendeu? Então, pessoal, se cair a minha internet, que eu vou ter que entrar, vocês não saiam, tá? Eu entro pelo celular. Muito bem. Então, muitos falam assim, já falaram para vocês? Ah, eu não acredito na Bíblia, porque foi homens que escreveram a Bíblia. Então, vamos ver quem forjou a espada, quem escreveu a Bíblia, né? Manuel vai ler. É 2 Timóteo 3,16. Isso. Vai. Toda, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repressão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Ok? Então, Amém. quem inspirou toda a Bíblia aí? Quem inspirou? É inspirada por Deus. Por Deus. Deus, eu tinha falado no início. Exatamente. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, não foi inspiração humana, foi inspiração de Deus. De Isso que, Deus. como pode? Olha uma prova que foi inspirada por Deus. Moisés viveu 1.500, 1.600 anos antes de João ter terminado a Bíblia. Muito mais, né? A Bíblia ela levou um período de 1.600 anos. Então, Moisés, que viveu uma época, uma tradição, uma cultura totalmente diferente, como que ele escreve os 5 livros e não entra em contradição com nenhum dos outros? Porque foi inspiração de Deus. A mesma inspiração Sim. de um homem que viveu muitos anos atrás é a mesma inspiração que ele deu para João, que viveu muitos anos depois. Ok? Então, essa é uma prova. Muito bem. Ok. Vamos ler 2 Pedro 1,21. Pode ler? Pode. 2 Pedro 1,21. 2 Pedro 1:21. Isso. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Muito bem. Sim. Homens Homem, inspirados por Deus. inspirado por Deus, impelido, né? Foi conduzido por Deus, escreveram a Bíblia. Deus Sim. poderia, Deus poderia pedir para os anjos escrever? Claro. Deus poderia escrever ele mesmo? Claro. Mas ele deu esse privilégio
para os homens. Os homens fez parte em escrever a Bíblia. Agora, para isso acontecer, esses homens que foram separados, eles tinham que ter muita comunhão com Deus, estar muito perto de Deus. Não foi fácil para eles, porque eles também receberam crítica. Então, esses homens que escreveram, que eu falei que foi aproximadamente aí uns 40 os autores, foram homens santos. O que quer dizer a palavra santo? Separados por Deus. Tudo que é separado e dedicado a Deus é santo. Entendeu? Então, o que acontece? Agora eu pergunto para vocês que estão estudando a Bíblia: vocês vão acreditar na palavra de homens quando fala que a Bíblia está errada, que a Bíblia foi alterada, que a Bíblia não é de Deus? Ou vai acreditar na Bíblia, que fala que foi o próprio Deus e que vários fatores indicam que ela possui um poder divino? Vocês querem ver o outro poder divino dentro desse livro? Em todo esse tempo de existência da Bíblia, o diabo, ele tentou destruir de uma forma a palavra de Deus para que não chegasse nas mãos das pessoas. E ele não conseguiu. Homens tentaram e tentam destruir a palavra de Deus, mas não conseguem. Uma outra coisa, por que eles querem destruir a Bíblia? Olha a prova, como ela é de Deus. E eu não duvido disso. Espero que vocês também não duvidem. Esse livro aqui já transformou vidas de muitas pessoas. Muitas. Por isso que o inimigo quer acabar com esse livro, mas ele não consegue. Esse livro já transformou corações de pedra em corações de carne. Bandidos, assassinos, todos tipo de maus elementos em pessoas boas. Se vocês lerem a história, vocês vão ver aqui pessoas que matavam, era assassino. Por exemplo, Paulo, quando ele era Saulo, ele matava os cristãos. E ele foi convertido. E teve vários versículos. E nos nossos dias hoje, muitas pessoas, ao lerem a Bíblia, são convertidas, transformadas. Amém. Esse é um poder divino, de vários outros, né? Que nós temos. Então, veja bem, eu quero dizer uma coisa para vocês. A Bíblia, que é a espada do Espírito, quem forjou foi Deus. Por quê, André? Homens escreveram? Sim, foram homens separados por Deus. Mas o que seria escrito é vontade de Deus, não humana, é vontade de Deus. O que seria escrito é a vontade de Deus. A forma que seria escrita é da vontade de Deus. E quem ele usaria para escrever a Bíblia também era a vontade de Deus. Então, tudo para acontecer, para essa Bíblia chegar em nossas mãos, foram feitas por Deus. Tudo. Até a proteção que ela tem. Ok? Agora, Ok. a Bíblia foi forjada de acordo com a vontade de Deus e não com a vontade humana, ok? Agora, veja bem, preste bem atenção. Assim como uma lâmpada sem a energia não funciona, o que vale uma espada na mão de um soldado se ele não sabe manejar a espada? Tem algum valor? Então, veja bem, se um soldado ele não sabe usar a sua espada, a espada na mão dele não tem nenhum valor. Por quê? Porque ele não sabe usar. É a mesma coisa a palavra de Deus. A palavra de Deus, se eu não souber usá-la, entendê-la, conhecê-la de maneira correta, eu não vou conseguir vencer as batalhas contra o inimigo. Não vou conseguir. Pelo contrário, eu só vou me machucar mais e mais, porque eu não tenho conhecimento, não sei manejar a Bíblia. Por isso que nós estamos aprendendo aqui, ok? Agora eu pergunto para vocês: se um soldado não consegue, não sabe lutar com sua espada, assim como eu e você também não conseguimos não conhecemos a Bíblia, de quem é a responsabilidade de ensinar os fiéis
ensinar os fiéis a forma correta de ler, estudar e aplicar a Bíblia. De quem é essa responsabilidade? A responsabilidade de ensinar vocês é minha? A responsabilidade de ensinar, o papel de ensinar vocês é o pastor da igreja? De quem é? E aí, pessoal, vamos lá. O tempo está acabando. Vocês acham que é minha responsabilidade ou não? De Eu ensinar acho que é de quem tem mais conhecimento. é Quanto de mais quem tem conhecimento lhe é conhecimento. dado, mais lhe é cobrado. Então, pode ser o Certo. pastor, pode ser você que tem mais conhecimento, pode ser eu que dou meu estudo lá, tenho pouquíssimo conhecimento, mas eu sei que tem pessoas que têm menos ainda e eu posso ajudar. Então, eu acho que a responsabilidade é de todos nós. Ok, Sim, muito bem. A palavra de Deus diz eu o também quê? concordo. Ide e ensinai. Veja bem, Deus, como a irmã disse, Deus vai cobrar sim. se nós não levarmos a palavra de Deus, o evangelho para as outras pessoas. Mas vamos ler o que João 14, 26 fala. Você sentiu que tudo se levantou contra você. João 14, João 14. isso. João 14, 26. Vamos lá. Estão acompanhando aí? Estão conseguindo Pode ler? acompanhar? Quem gostaria de ler? João 14, 26. Isso. Quem tem a Mas, responsabilidade de ensinar aos fiéis a forma correta de ler, estudar e aplicar a Bíblia? mas o conselheiro do Espírito Santo, que é o Pai, enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhe disse. Muito bem. Olha que papel importante do Espírito Santo. Sabe por quê? Sim, Nós temos sim o dever de ensinar, mas sim. o professor maior, por isso que eu falo que o papel do Espírito Santo é muito importante ao estudar a Bíblia. Porque aqui fala o seguinte: o conselheiro, né? Ou o consolador. Na tradução do José está escrito conselheiro, né? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Jesus está falando aqui que o Espírito Santo, a quem Deus, o Pai, vai enviar em nome dele. Ok? Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, se vocês, Amém. se vocês não buscarem o Espírito Santo, a forma correta, tá bom? De ensinar, de ler, de estudar, de aplicar a Bíblia, não vamos conseguir se não tivermos o Espírito Santo. E outra coisa que nós não vamos conseguir é lembrar das coisas, porque é o Espírito Santo que nos lembra quando, por exemplo, precisamos da palavra de Deus, nós estudamos a palavra de Deus, nós não conseguimos lembrar, mas o Espírito Santo vai trazer em lembrança naquele momento que você mais precisar da palavra. Entenderam? Então, o papel do Espírito Santo é ensinar. Eu posso passar o evangelho para vocês, mas quem vai fazer vocês compreender e aceitar o evangelho verdadeiro é o Espírito Santo. Se vocês não buscarem o Espírito Santo, vai chegar outras pessoas em vocês, e se não der tempo, eu vou estudar na próxima terça-feira, continuidade, eles vão ensinar usando a Bíblia e vocês vão acreditar. Por quê? Porque o principal não estamos fazendo, que é buscar o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Sim, Então vamos lá. Então, o
É ele que guia a compreensão, é o Espírito Santo, é ele que faz nos lembrar, sabe, dos ensinamentos de Jesus. O Espírito Santo capacita os crentes a viver segundo a palavra de Deus. Entenda bem o que eu quero dizer para vocês. Por que que eu e você muitas vezes lemos a Bíblia, mas nós não conseguimos pôr em prática? Porque está faltando o óleo, está faltando o Espírito Santo. Então nós precisamos buscar diariamente o Espírito Santo. Você tem conversado com o Espírito Santo? Você tem falado com o Espírito Santo? Me ensina a entender, me ensina a compreender a Bíblia, me ensina a andar na luz, me ensina a afastar-se do mal. Vocês têm falado com o Espírito Santo? Sabe? Quando vocês vão fazer um exercício, vocês estão ouvindo que tipo de música? Vocês estão louvando a Deus até nos exercícios de vocês? Nos ambientes que vocês estão frequentando, aquilo que vocês estão contemplando, vocês estão exaltando Deus, buscando a presença do Espírito Santo? É isso que vai fazer a diferença, ok? Agora, uma outra pergunta, se não der tempo, pessoal, eu pretendo acabar 21h15, tá bom? Se não der tempo, nós vamos continuar na terça-feira que vem. Temos muito que aprender sobre esse assunto aqui. Agora, veja bem, o diabo pode usar a espada de Deus, o diabo pode usar a espada do Espírito Santo. E aí, o que vocês acham? Vamos lá? Não. Não? Não, ele não pode usar, mas ele pode distorcer o que está escrito, né? Ok, mais opiniões? Eu concordo com a Cíntia, ele distorce. Ele usa Embora a mentira. Bíblia fale que nem um tio, nem um i será mudado, a gente prova que ele já mudou. Então ele distorce. Ok, vamos lá. Quero mais opiniões aí, pessoal. Pode falar, gente. Não tenha medo de errar, não. Eu quero só opinião. Inclusive, eu queria até colocar assim uma coisa muito interessante, né? O diabo ele estuda muito a Bíblia, né? Ele é conhecedor da palavra. O Ele é diabo é conhecedor. conhecedor, ele Sim. tem uma equipe ali poderosa ali só para estudar a Bíblia. Não é Ok, então só vamos para o lá. pessoal entender que Muito essa arma bem. aí está disponível para todo mundo aí. Certo. Vai depender Então, do soldado que vai usar, né? muito bem. Veja bem, abram a Bíblia de vocês em João 14:26. Vocês podem ler para mim? Quem quiser aí pode ler. Cíntia, acho que não leu ainda, né? Bom, eu estou ouvindo uma interferência. Será que é o seu? Deve ser, não, deve ser alguém aí que está com o microfone, mas Eu acho que é aqui. Eu também estou Interferência. ouvindo. muito Eu estou bem. ouvindo uma interferência. Vamos lá. O diabo pode usar a espada de Deus? Pode usar a Bíblia? Vamos lá? Quem vai ler para Qual é o nós? versículo? Hã? 14 o quê? 11 e 12. O André É em tá, João? o André tá com interferência, eu não escutei. Qual palavra que é? Vamos ler João 14:26. 14, 26? Isso, João 14:26. Achei. Pode ler. Quem quiser ler, pode ler. Mas o Consolador, o Opa, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, não. esse ensinará. Não Não é é? esse, não. Desculpa. Você falou errado. Você falou o versículo errado. É Ah, 14 o quê? João 14 o quê? não, não é João, não. Eu acho que eu coloquei errado, mas eu sei qual versículo que é. Peraí, um minutinho só. Não é, né? Porque É em esse daqui Mateus, já leu. Mateus. Abre em Mateus. Desculpa, em Mateus eu marquei o capítulo errado aqui. É Mateus. Vão lá em Mateus. Agora, vocês vão Qual achar capítulo? rapidinho aqui. Aqui.
Lê o 5 e o 6 para mim. Mateus 4, Mateus 4, Mateus 4 e. versículo 6, 5 e o 6. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos e a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aí Jesus respondeu, pode ler o 7, José. E o que Jesus Jesus lhe, respondeu? res- Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Vocês entenderam como a palavra de Deus revela? Aqui está falando de Jesus na tentação, lá no deserto, quando ele foi levado para o deserto e Satanás foi tentar ele. Então, Satanás usou o que para fazer, para tentar fazer Jesus pecar? O que ele está usando aqui? A palavra, A Bíblia. A a Bíblia, Tá Bíblia. a escrito palavra de lá, Deus. né? Ok, Tá escrito na agora, Bíblia. qual parte da Bíblia ele está usando? Sabe qual parte? Abram lá em Salmo 91, um salmo muito conhecido. Olha como Satanás ele usou a própria Bíblia para tentar derrubar Jesus, né? Ele tentou usar a Sim. própria Bíblia. E Jesus não derrotou Satanás com poder, como muitos estão aí fora, querendo fogo, querendo êxtase e querendo, sabe, sobrenatural. Jesus apenas falou para Satanás: também está escrito. É Bíblia, é a espada. É assim que derrotamos Satanás. É o Espírito Santo. Jesus Sim. era cheio do Espírito Santo. Agora abram a Bíblia lá em Salmo 91. Abram lá, olha a passagem que Satanás usou. Olha a passagem que Satanás usou para tentar, né? Já está Jesus. aberto aqui no Salmo 91. Qual, Então lê para qual nós. o Lê para nós. salmo inteiro? Não, 11 e o Não, 12. 11 e versículo. o 12. O 11 e o 12. 11 e 12. Tá aqui. Uhum. Porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Muito bem. Olha Satanás usando a Bíblia aqui, ó, no deserto, na tentação aqui, para tentar enganar Jesus. Só que Jesus conhecia a Bíblia mais do que ele. E Jesus falou assim, ó, também está escrito lá na Bíblia, não tentará o vosso Deus. Então Satanás ele usa a Bíblia para enganar. Se ele tentou enganar Jesus, que é o grande mestre, imagine o ser humano. Olha só, pessoal. Então temos que tomar muito cuidado, porque Satanás, igual vocês comentaram aí, já comentaram, o diabo conhece as escrituras e a utiliza de forma distorcida, enganosa e mentirosa. É assim que ele usa a Bíblia. Por isso que lá em João 8:32 está escrito: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês estão entendendo a importância de estudar a Bíblia? Agora, veja bem, ele usou o Salmo 91, 11 e 12, citou aqui em Mateus 24, no capítulo 4, só que ele não foi fiel com o contexto. Hoje muitas pessoas fazem isso. Explica a Bíblia, pega um versículo, como Satanás pegou o versículo 11 e 12, foi lá tentar Jesus, tirando do contexto. Ele faz isso hoje, ele usa isso hoje. E nós vamos aprender mais para frente aqui como que ele usou no passado e ele usa hoje para enganar as pessoas. Veja bem,
Por quê? Agora, por que ele nunca, ou seja, ele usava a Bíblia, Satanás usava a Bíblia, agora sim, Luciana, é João 14, 26 de novo, né? Porque é o seguinte, Ah, tá. João 14, 26 de novo. Por que que a Bíblia, ele usava a Bíblia, mas a Bíblia não brilhava em suas mãos? Pelo contrário, ele usava a lâmpada, mas ele continuava cada vez mais a andar em trevas. Por quê? Veja bem, João 14. Vamos lá em João 14, de novo. João 14, 26. 26, né? Deixa eu ver aqui. Ouviste? Aqui está escrito assim, ó. Mas o Consolador, o Espírito, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas. Eu pergunto para vocês, quem tinha o Espírito Santo ali? Os dois estavam com a lâmpada, certo? Os dois estavam com a lâmpada. Satanás também estava com a lâmpada. E Jesus também estava com a lâmpada. Os dois falaram, está escrito, porque estavam com a Bíblia. Agora, quem estava com azeite? Quem estava com o Espírito Santo ali? Jesus? E o diabo estava? Não. O diabo não Não. estava. Por isso, meus queridos, veja bem, agora um pouquinho para trás aí, 8:44. Olha só, 8:44. Olha o que diz as pessoas que usam a Bíblia. Isso aqui é muito sério, tá? Essa palavra é muito forte. Veja bem, por que que Satanás, ele nunca se afirmou na palavra de Deus, na verdade? Por quê? Porque Satanás, ele sempre, ele usa a Bíblia, mas ele vive em trevas. Vamos ver João 8:44. Posso ler? Pode. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ok? Marquem aí, porque está um pouco acelerado, um pouco corrido na questão de Bíblia, né? De achar os versículos. Podem ir marcando aí, tá bom, pessoal? Aí o que que acontece? Porque senão não vai dar tempo. Nós temos aqui uns pouco tempo agora. Muito bem, mas veja bem, olha o que diz aí. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, veja bem, não é todas as profecias, todo o ensinamento bíblico que nós devemos acreditar. E aí, Sim, André, como que eu sei que você está falando a verdade? Uma das regras, primeiro é pelos meus frutos, ok? Nós vamos aprender isso daí mais para frente. Mas uma das regras importantíssima é tudo que nós aprendemos da Bíblia não pode estar em contradição com ela. Se eu explicar ou dar um entendimento de maneira que não esteja de harmonia com ela 100%, não vem de Deus. Se uma pessoa explicar para mim a Bíblia, vir me ensinar a Bíblia, ela tem que ensinar de maneira que esteja 100% com a Bíblia. Caso contrário, se tiver 99%, não tem como. Veja bem, pessoal, já são 8, 9 e 8. Eu tenho aqui para passar para vocês o seguinte: é, que além do diabo, né? Além do diabo, quem mais usa a Bíblia de forma errada? Além do diabo. Ou seja, a pergunta era: somente o diabo usa a Bíblia de forma errada? Nós vamos dar continuidade, ok? Neste estudo, terça-feira que vem.
Agora nós temos aqui 6 minutinhos e eu quero ver se ficou algumas dúvidas, porque eu quero terminar 9h15 para nós mantermos um padrão das 8 às 9h15 para não ficar cansativo para vocês, ok? Então, nós aprendemos que o diabo, ele usa a Bíblia. Ele usa e vai usar para tentar enganar eu e também vai tentar enganar vocês. Por isso que vocês têm que estar firmes na verdade e buscar o Espírito Santo. Então, veja bem, somente o diabo usa a Bíblia de forma errada, nós vamos aprender mais na frente, ok? Temos muito que aprender aí, ok? Então, eu quero deixar aqui esse espaço para vocês, porque nós temos 5 minutinhos aqui. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma dúvida e eu não conseguir responder agora, mande lá no grupo da nossa classe bíblica. E será um prazer estar tirando a dúvida de vocês lá, tá bom? Então, eu abro esse espaço para vocês. Ninguém? Ô, André, repete para mim, por favor, de novo, que eu acho que minha internet deu uma falhada aqui, eu acabei não ouvindo. Muito bem, eu vou parar o estudo por aqui, porque eu quero deixar um horário padronizado, das 8 às 21h15. Então, eu vou dar continuidade nesse estudo aqui na terça-feira que vem. Além do diabo usar a palavra de Deus para enganar, existe outras pessoas, outras formas de ser usada para enganar os fiéis? Nós vamos aprender mais na frente, ok? Na terça-feira que vem. Agora eu quero perguntar para vocês se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta, qualquer coisa também, se não der tempo, vocês podem estar lançando lá no grupo, ok? Nenhuma dúvida, irmão André, tá tudo tranquilo. Só assimilando todas as informações. No começo você começou a falar que nem um trator, tá, 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 tá. Mas aí foi caderno e o lápis foi ajudando. Muita informação, mas é muito legal. É ótimo, né? Ok? Queria colocar uma observação aqui, irmão André. É engraçado, né? Os judeus, eles estudam, eles têm a Torá, né? Que é o Velho Testamento, né? Como base deles, né? E eles não reconheceram Jesus, né? Assim, já existe já os judeus messiânicos, mas assim, a grande maioria não reconheceram Jesus como Messias, né? E seguem a Torá. Então é uma coisa assim tão engraçada, porque tem os ensinamentos, tem as leis, os princípios, mas parece que falta o Espírito Santo ali, né? Na, Não na sei. próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre essas pessoas aí. Os escribas, os fariseus manipulavam a lei. Nós vamos entrar nesse assunto aí. Ok? E Colocar. O que mais, Você pessoal? fala isso só para ficar com gostinho de quero mais, né? Por exemplo, os escribas, nós é a vamos próxima, aprender. hein? Os escribas e fariseus manipulavam a lei. Nós vamos aprender também os líderes religiosos ignorando o verdadeiro espírito da palavra. Nós vamos aprender também sobre pessoas interpretando as escrituras para benefícios próprios e também profetas falsos usando a palavra para enganar. Nós vamos estar estudando também tudo no próximo estudo, ok? Mas, Ok. ok, pessoal? Mais alguma pergunta? Não tendo? Pessoal, muito Não, nenhuma, obrigado. André. Muito obrigado. Espero assim, foi rápido, né? Porque o tempo é muito curto mesmo. Mas nós temos lá o espaço lá no grupo. Coloquem lá as perguntas, tirem as dúvidas sobre esse assunto aqui, tá bom? Sobre a Bíblia. Essa semana nós estamos estudando sobre a Bíblia. Então vocês vão buscar, estudar sobre a Bíblia. Leiam lá a parábola das 10 virgens, a tentação no deserto de Jesus,
busquem é, textos, perguntas sobre a Bíblia, ok? Para nós estarmos focados nesse tema. Aí, depois que terminar, nós vamos entrar em outro tema, ok? André, André, Ok. só uma observação. Ok. Todas essas passagens bíblicas que a gente estudou, você vai deixar fixado em algum lugar para a gente. Porque assim, o que que acontece? Eu tô aqui dentro do quarto, porque ali na sala o meu filho ia ficar bagunçando. E aí eu não me preparei, não peguei nada, até peguei uma caneta e uma folha aqui, mas acabei não anotando nada. E aí eu não vou lembrar de nada que a gente estudou. Claro, algumas sim, outras não. Eu vou passar em PDF, aí eu passo para vocês, tá bom? Maravilha, obrigado. Eu lanço lá no grupo lá. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Repassem, convidem as pessoas. Nós estamos vivendo num período de tamanha importância de buscar conhecimento da palavra de Deus, porque o inimigo ele não está brincando. Vocês vê quantas pessoas estão sendo enganadas e ao estudar a Bíblia, ao ler a Bíblia, elas estão sendo enganadas. Por isso que nós temos que hoje buscar a presença do Espírito Santo para que nós também não venha a ser enganado por esses falsos mestres, falsos ensinadores que hoje estão se levantando no mundo evangélico, tá bom? Vamos orar? Vamos. Feche os olhos. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, porque através da tua graça e da tua misericórdia, o Senhor tocaste em nossos corações e separamos, Pai, esse momento para aprender um pouco da tua palavra. Abençoe para que Amém. nós possamos pôr em prática. Venha nos lembrar com o Espírito Santo, Pai, tudo que nós aprendemos aqui e que o Senhor abençoe a cada coração, a cada família. Não deixe que eles venham desistir, abandonar o estudo da tua palavra, meu Pai, e que Amém. os problemas, as dificuldades que surgirem, que cada um de nós possamos ser mais do que vencedores em teu nome, Senhor. Pai querido, que o Amém. Senhor dê-nos uma boa noite, abençoe cada família aqui representada e nos prepare, Senhor, para o estudo de quinta-feira e também para a continuidade desse tema, desse estudo na terça-feira que vem. Nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a Amém, todos. amém. Tchau, tchau, meus queridos. Até a Amém, próxima. a paz de Deus. Tchau, Tchau, boa Até muito a próxima noite. terça, obrigada. Tchau. Boa quinta-feira, noite. Fiquem com 4 horas. Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A paz de Deus a todos. A paz de Obrigada. Deus. Fiquem com Deus. Tchau.